A maior cidade do Brasil, São Paulo, tem um segredo negro. Na verdade, descobri 5. Essa cidade foi montada em parte por pessoas negras. Igrejas, praças, bairros. Você sabia que ela teve um arquiteto escravizado? Ainda assim, a maioria das suas contribuições estão escondidas. As pessoas podem passar por esses espaços sem ter ideia de por que eles importam. Isso me fez pensar quais ainda existem, quais foram apagados e por quê. O que é resistência espacial e como elas se parecem na maior cidade das Américas. Passei uma semana em São Paulo para descobrir sua história negra, mergulhando fundo nos edifícios, espaços públicos e bairros da cidade. Durante o período colonial, a mão de obra negra transformou São Paulo em uma potência global, mas parte desse trabalho foi além do físico. Vamos começar com a história de Tebas, primeiro arquiteto negro do Brasil. Nascido Joaquim Pinto de Oliveira, era um mestre escravizado trazido para São Paulo quando a cidade ainda era relativamente rural. Na época, quase todos os edifícios eram construídos com taipa de pilão, ou construção de terra compactada. É uma técnica antiga, compactada entre uma forma vertical e soca camada por camada até endurecer. Mas à medida que o poder econômico da cidade crescia, ela queria um método construtivo mais duradouro. Entre Tebas, ele foi treinado em algo diferente. A cantaria é um ofício português de escultura em pedra para moldar e encaixar blocos com precisão. Exige anos de aprendizado e ferramentas de precisão, e Tebas dominou. Olha para a fachada da igreja da Terceira Ordem do Carmo, no centro da cidade. É um projeto neoclássico, com uma base em pedra mais bruta, que vai transitando para arcos mais refinados e pilastras ou colunas decorativas nos níveis superiores. Tebas projetou e esculpiu os ornamentos da pedra, incluindo os frontões em arco acima das janelas. Mas o que o torna verdadeiramente revolucionário é sua prolificidade. Suas obras estão espalhadas por todo o centro da cidade. Ele ajudou a projetar e construir as fachadas da igreja de São Francisco, os ornamentos de pedra na fachada do Mosteiro de São Bento, até o primeiro abastecimento público de água da cidade. O chafariz da Misericórdia canalizava a água do córrego Anhangabaú, demolido em 1866, mas projetado e construído por Tebas. Ele é um exemplo de resistência espacial através da maestria, usar seu ofício para definir e criar espaços que de outra forma o rejeitariam. Seu impacto na revolução arquitetônica de São Paulo foi inegável. Seu artesanato influenciou a nova onda de arquitetura urbana na cidade. Após sua morte em 1811, seu nome desapareceu. Por mais de 200 anos, esses edifícios permaneceram sem qualquer menção a quem os ajudou a construir. Só em 2018, o Sindicato dos Arquitetos de São Paulo reconheceu oficialmente Tebas como arquiteto. E essa estátua representativa dele foi inaugurada em 2020, colocada em frente de um dos seus projetos. Mas mesmo com suas habilidades e influência, nem mesmo Tebas tinha permissão para entrar nos espaços que ajudou a criar. Todas as pessoas negras eram proibidas de adorar nas igrejas principais. Então, o que elas fizeram? São Paulo tem 2 históricas igrejas católicas negras. Mas por que as pessoas negras precisavam de suas próprias igrejas? No Brasil colonial, as igrejas não eram apenas edifícios, eram organizações sociais. Eram administradas pelas irmandades ou confrarias religiosas. Pense nelas como guildas, grupos de pessoas da mesma profissão, etnia ou classe social que reuniam recursos para construir e manter uma igreja. As irmandades brancas tinham igrejas grandiosas, como a reconstruída Catedral da Sé, mas as irmandades negras eram proibidas de entrar nessas igrejas. Então formaram suas próprias irmandades. Esta é Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Tem um exterior eclético, combinando elementos do Renascimento, do Barroco e do Neoclassicismo. O interior é decorado com uma mistura similar de estilos. Essas colunas grossas sustentam arcos que apoiam a abóbada que se estende acima do espaço, construída por mãos negras para o culto negro. Este é um exemplo de resistência espacial através de fé coletiva. Espaços sagrados construídos pela comunidade que preservam a espiritualidade negra e sustentam a comunidade como resultado. Mesmo que isso signifique reconstruir. Fiquei chocado quando soube que esta nem é a igreja original. Durante o século XX, São Paulo estava se modernizando. A cidade queria renovar sua imagem e essa igreja estava no caminho. Ela ficava cerca de 1,5 km a oeste, a então chamada o Largo do Rosário. O que a cidade fez? Ordenou sua demolição. A Irmandade lutou por indenização em um terreno no Largo do Paissandu.
e reconstruiu. Entre 1904 e 1906, ergueram uma igreja que exigiu um registro físico do deslocamento e da persistência. A outra igreja negra no bairro da Penha ainda está em sua localização original, mas a mesma história de deslocamento aconteceu em Guarulhos, logo fora de São Paulo. 2 igrejas negras, 2 demolições e 2 reconstruções. A cidade queria apagar a presença negra do centro. Em vez disso, revelou a resiliência negra. Mas as igrejas católicas não eram os únicos espaços sagrados construídos pelos negros. As religiões da matriz africana também encontraram uma forma de sobreviver à perseguição. Olhe para este edifício. Por fora, parece apenas uma casa, mas isso na verdade é um terreiro do candomblé. Era ilegal praticá-la mesmo após a abolição da escravidão, então se camuflaram. Os templos foram transferidos às periferias da cidade e receberam fachadas simples em escala residencial, se escondendo à vista de todos. Mesmo que ainda enfrentem perseguição hoje, esses espaços permanecem. Mas às vezes, construir e reconstruir não era suficiente. Às vezes a cidade decidia apagá-los completamente. Hoje, Liberdade é conhecida como o bairro asiático de São Paulo. Portais torii japoneses, lanternas, postes de luz, até um jardim de koi. Achei que era tudo, mas estava errado. Esse nem sempre foi um bairro asiático. Originalmente, era uma área rural chamada Campo da Forca. Durante a era colonial, pessoas escravizadas que se rebelavam eram executadas aqui e enterradas a alguns quarteirões no antigo cemitério dos escravizados, onde a Capela dos Aflitos ainda está de pé hoje. Após a abolição da escravidão, pessoas negras recém-libertas migraram para a Liberdade em busca de trabalho e comunidade. O bairro rapidamente se tornou um dos mais negros de São Paulo. Durante as décadas de 1950 e 60, São Paulo queria uma nova imagem. A cidade implementou políticas de embranquecimento, promovendo a imigração europeia e asiática, com uma intenção explícita de apagar sua população negra. E essa política também mudou o ambiente construído. Durante meados do século XX, a comunidade asiática cresceu. A cidade se inclinou para essas mudanças. Até a estação de metrô foi renomeada de Liberdade para Japão Liberdade. A narrativa do bairro foi reimaginada como a população negra apagada dela. Esse bairro é um ótimo exemplo da bela diversidade de São Paulo, mas também é importante lembrar sobre o que foi construído. Olhe essa igreja, por exemplo, Santa Cruz dos Enforcados. Ela fica bem em frente ao local onde o soldado Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, executado por liderar uma revolta exigindo melhores salários para os soldados. A corda amarrada nele se rompeu 3 vezes seguidas, fazendo com que a multidão presente gritasse "Liberdade" para soltá-lo. É daí que vem o nome do bairro, mas a mensagem permanece. Apagar não significa sempre destruir. Às vezes parece apenas um rebranding. Os edifícios e as placas de rua contam uma história, e o chão abaixo deles conta outra. Mas nem todas as histórias negras são do passado. Veja este edifício no Parque Ibirapuera. É o Museu Afro-Brasil, lá do maior acervo de arte, história, religião e cultura do povo negro no país. Foi fundado em 2004 por Emanuel Araújo, artista e curador. O pavilhão Manuel da Nóbrega foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1959. Era originalmente chamado de Palácio das Nações e serviu como sede de prefeitura de São Paulo de 1961 a 91. Seus principais anos de funcionamento foram durante a ditadura militar brasileira, quando as desigualdades raciais herdadas da escravidão eram minimizadas para promover a imagem de um Brasil livre de racismo. E agora abriga justamente a história e a cultura que aquela era tentou reescrever. O que me surpreendeu foi o quanto de arte negra vi fora dessas paredes. Em 2007, São Paulo proibiu a publicidade externa. O resultado? Uma tela em branco. Hoje, a cidade tem milhares de murais, grafites e outras expressões de arte urbana espalhadas por toda parte. Eles não estão escondidos em galerias, onde centenas de milhares de pessoas os veem todos os dias. Esta é a resistência espacial através da ocupação. O próprio tecido urbano se torna um espaço de exposição para a visibilidade e expressão negra. Outro segredo que encontrei em São Paulo são os espaços comunitários que mantêm a cultura viva hoje. Esta é a Casa Preta, no centro de São Paulo, fundada em 2020 por Adriana Barbosa, fundadora de Feira Preta, o maior evento de empreendedorismo negro da América Latina.
abriga uma cozinha, 2 estúdios de gravação, um espaço de coworking e uma galeria para artistas. Tem até um pátio no segundo andar para eventos ao ar livre. A Casa Preta apoia empreendedores negros da cidade, oferecendo espaços de coworking, mentoria empresarial e recursos digitais. Não estão apenas preservando a cultura ou promovendo o empreendedorismo. Está criando espaço para o futuro da comunidade negra. Há 20 minutos, no Campos Elíseos, a Aparelha Luzia, fazendo algo semelhante. É considerado um quilombo urbano, uma releitura contemporânea das histórias das comunidades negras livres. Os quilombos originais eram comunidades negras livres formadas por pessoas escravizadas, que fugiam durante a era colonial para as matas e montanhas para viver em comunidades rurais autônomas. Alguns deles ainda existem hoje, como descendentes de seus fundadores, continuando seu legado. Os quilombos urbanos expressam esse mesmo espírito de liberdade, servindo como espaços comunitários seguros para as pessoas negras se expressem. O espaço recebe exposições de arte, música ao vivo, debates políticos, cursos educativos e até refeições comunitárias. Um centro cultural e político negro no meio de São Paulo. Resistência espacial ancestral ecoando nos tempos modernos. São Paulo tem uma história negra tão grande e complexa quanto a própria cidade. Apesar do apagamento e da gentrificação, as pessoas negras resistiram ao apagamento, criando espaço para si mesmas aqui há mais de 500 anos. Entre dominar um ofício que redefiniu a cidade, formar coletivos para construir e reconstruir pela fé e até ocupar culturalmente o espaço público. Um fio comum une tudo isso. As pessoas negras de São Paulo teceram a si mesmas no tecido urbano através da religião, da arte, da comida e da cultura, e continuam fazendo isso hoje. Esses edifícios, espaços públicos e bairros contam essa história, mesmo que esteja escondido logo abaixo da superfície. Se você curtiu e quer descobrir mais histórias negras de cidades como esta, se inscreve. São Paulo é apenas a primeira parada. Muito obrigado por assistir e te vejo na próxima parada, o Rio.